Olá, mulheres que estão na busca pela evolução de carreira. Eu sou Ana Maria Sena, especialista em evolução de carreira feminina, e eu quero ajudar você a chegar lá. Você que hoje está ocupando aí uma posição de gerência média, supervisora, coordenadora ou gerente, eu quero te ajudar a chegar na posição executiva. E hoje eu vou falar para você sobre como lidar com os colaboradores, né? Se existe realmente uma forma melhor da gente estar se comunicando com eles. Eu vou começar perguntando para vocês, né? Como é que vocês gostariam de ser repreendidos ou de ser corrigidos se vocês estivessem fazendo uma coisa errada, mas uma coisa que de repente vocês nem estavam prestando muita atenção no que estavam fazendo ali, o que estava mais fácil à mão, e você acabou fazendo de uma forma rápida ali, só para dar uma solução, né? Vou dar um exemplo de casa que fica mais simples. Ao invés de usar uma faca grande para cortar uma fruta grande, você estava lá tentando cortar com uma fruta pequenininha, com uma faca pequenininha, porque a faca pequenininha é que estava ali mais rápido, mais fácil, porque já estava pensando em outras coisas para fazer. Pois é, esse é um exemplo muito bom. Por quê? Porque às vezes, né, a gente sabe, a gente tem consciência que não é a melhor forma de fazer, mas a gente acaba fazendo ali no frigir daquele monte de coisas que tem que fazer, das emoções e tal, a gente acaba fazendo de uma forma que não é a melhor. E a gente não vai gostar de receber uma crítica muito veemente, muito enfática. Qualquer ser humano não vai gostar. Pô, tá usando essa faquinha? Por que não usa faca grande? Nossa, que horror, não sabe fazer? Ou tá com preguiça de pegar a faca grande? Então coloca ali. Então vai agregar pra gente, né? A gente não vai ficar feliz. Só que a gente faz isso sem querer com os nossos colaboradores. Principalmente quando a gente não está bem. Quando a gente está muito pressionado para dar ali os resultados que precisam ser dados, a gente acaba entrando. Pô, eu já falei 1000 vezes que tem que ser assim e tal. Não é realmente a melhor forma da gente conseguir aí a mudança de comportamento do colaborador. Na verdade, né, eu acho que a grande forma da gente conseguir que as pessoas mudem o comportamento é através da persuasão, né? É através de histórias, através de convencimento da pessoa, os argumentos, ter bons argumentos, eu acho que vai ser uma solução muito mais efetiva do que entrar ali no confronto e mostrar para a pessoa que ela está errada, né? Aliás, o que a gente como líder ganha fazendo o nosso colaborador errado? Momentaneamente, naquele momento momentâneo ali, a gente pode até estar ganhando aí uma vitória, né? Viu como eu sou melhor do que as outras pessoas, mas a gente não ganha nada enquanto líder de verdade, né? A gente não se torna melhor líder lidando assim com os nossos colaboradores. A forma correta é perguntar: por que você está usando essa faquinha aí? Porque às vezes eu já fui apresentada para soluções que eu achava que não eram as melhores, e quando eu perguntei: por que você está fazendo assim? E a pessoa me explicou, eu também achei que aquela era a melhor forma de fazer naquela circunstância ali. E eu que ia entrar, né, com uma crítica, engoli a minha crítica, entendi, nunca tinha pensado nisso. Então, muitas vezes, né, a gente acha também que está certo e a gente não está. Por isso que a melhor forma é perguntar.
Eu não sei se vocês assistiram outro vídeo meu em que eu explico a questão do feedback, né? Que feedback negativo não gera a mudança de comportamento que a gente espera. Que, pelo contrário, né? O feedback que gera maior transformação é o feedback positivo, em que a gente força o cérebro, leva o cérebro a aprender mais sobre o que ele já aprende, porque isso tem um monte de sinapses nervosas ali e o cérebro aprende mais sobre o que ele já sabe. É mais fácil a gente aprender mais sobre o que a gente já sabe do que a gente aprender sobre uma coisa que a gente não sabe nada. A base zero para o cérebro é mais complicada. Por isso que, obviamente, quando a gente tem que aprender alguma coisa que a gente não sabe, a gente tem que colocar muita atenção, né? A gente realmente tem que focar muito para que a gente comece ali a entender e a evoluir. Então, por favor, se vocês estiverem diante de um colaborador, a forma correta de corrigir uma situação é através da pergunta. Faça uma pergunta: por que você está fazendo assim? Uma outra coisa que eu acho importante, que a gente faz também quando as pessoas estão, em princípio, fazendo uma coisa que não é tão boa quanto a gente acha que deveria ser, é ajudar. Já ir para ajudar. Deixa eu te ajudar. Entrar lá e botar a mão na massa do jeito que a gente acha que é o jeito certo, né? Isso também é péssimo, né? Porque já foi confirmado que a ajuda que não é pedida, ela não é considerada, um apoio não é considerado uma ajuda. Pelo contrário, algumas vezes ela é considerada uma coisa negativa, né? Tá me atrapalhando. Então, vamos ter muito cuidado em estar dando ajudas que não são pedidas, né? Chegar e fazer ali, ver o colaborador numa situação que não está muito boa, ir lá e fazer por ele. Por quê? Por que não é legal fazer pelo colaborador, né? Porque a gente passa um monte de informação ali. A primeira informação é que a gente não sente segurança, não sente firmeza no que ele está fazendo. A gente dá uma ideia para o colaborador de que eu sei fazer melhor, então veja, aprenda com o mestre, aprenda comigo que eu sou todo poderoso. Não é uma forma persuasiva de fazer a pessoa mudar o comportamento, né? Uma ajuda que não é pedida, muitas vezes ela realmente atrapalha, porque a pessoa tinha lá um fluxo na cabeça dela, e quando entra a pessoa e muda tudo, ela perde ali o fio da meada e vai ter que recuperar tudo, e você pode perder produtividade ao invés de aumentar a produtividade. Então não é a forma correta a gente chegar e dar ajuda de graça. A ajuda boa é a ajuda que é solicitada. Aí sim, a gente vai ocupar um papel esperado e a gente vai trazer a contribuição necessária para os resultados que a gente pretende. Se o colaborador está fazendo errado, não é para dizer que ele está fazendo errado, fazer crítica, é para perguntar por quê. Se o colaborador está fazendo errado, não é para a gente, deixa eu te ensinar, deixa eu fazer aqui, deixa eu te ajudar. Vou fazer aqui para você. A gente passa mensagens muito negativas de falta de confiança ali no colaborador, de visão crítica do colaborador e também de uma postura arrogante de que eu faço melhor do que você. Então, com relação a quando o colaborador está fazendo errado. Mas quando o colaborador está fazendo certo, muitas vezes a gente também não se comporta adequadamente. Eu já vi, né, lideranças que quando o colaborador estava fazendo certo, teceu um elogio falando: finalmente aprendeu alguma coisa, hein? Está fazendo alguma coisa certa.
Que feedback horroroso, né? Isso não é um feedback positivo, isso é realmente diminuir a pessoa e colocar a pessoa num lugar muito ruim, um lugar de devedora, né? Finalmente você está pagando aí o empréstimo que eu te dei de estar trabalhando com você esses anos todos. E também tem o que é muito ruim, que é o feedback nulo, não dizer nada. Então passa, tá ok. E ir embora, né? Não tecer um elogio, não fazer um reconhecimento ao colaborador, sem dúvida nenhuma, essas duas situações, diante aí de um resultado positivo, diante de produtividade, diante de força, energia para fazer acontecer as coisas, duas reações que a gente não pode ter. A gente não pode dizer finalmente está fazendo uma coisa certa, finalmente acertou, e por outro lado a gente não pode, ok, tá bom, e demonstrar indiferença, né? Não reconhecer, não aplaudir esse bom resultado. Agora eu quero conversar com vocês também sobre feedback, né? Quando a gente aprende feedback, a gente aprende que a gente deve dar um feedback positivo na frente de todo mundo e o feedback negativo a quatro paredes. Realmente o feedback negativo, quando a pessoa fez uma coisa que não deu resultado, né? E aí, já expliquei o negócio do cérebro, então não adianta a gente tentar ficar querendo transformar a pessoa. Eu acho que aí o feedback é para mostrar que não deu certo, que foi ruim. E por que que foi? Por que foi ruim? Ah, que ponto relevante! Não adianta dizer, pô, você fez isso errado. Tem que explicar por que que estava errado, por que que deu errado. O porquê é fundamental, as pessoas precisam, para que elas possam se transformar, elas precisam entender. Né? Então, o que são esses porquês? Vamos supor que a pessoa elaborou um relatório e não ficou legal e as pessoas não... Quem eram os clientes do relatório não ficaram satisfeitos com o relatório. Então, por que que não deu certo? As pessoas não gostaram disso e disso. Por exemplo, pode ter sido o prazo. O relatório chegou muito depois do que era a expectativa das pessoas. As pessoas ficaram muito chateadas porque o relatório chegou muito tarde. Eu sei que tem explicação, mas explica, mas não justifica. Então a gente tem que buscar aí para o próximo não ter mais esse atraso aí, que as pessoas não vão aceitar. O cliente não quer um relatório velho. Então, trabalhar com o colaborador, como que a gente pode agilizar aqui o processo, né? É só um exemplo que eu estou trazendo. Mas explicar o porquê e depois explicar as consequências, o porquê que também não foi legal. Então, por exemplo, vamos supor que esses clientes desse relatório sejam pessoas muito importantes ali, que estejam, né, que sejam muito parceiras daquela liderança. Então a liderança tem que dizer. E você sabe que o Joãozinho e o Fulaninho, que são os principais clientes do relatório, são muito importantes para a nossa área. Eles nos apoiam, eles nos ajudam, então a gente tem que buscar uma solução para que não aconteça isso de novo. A gente precisa apoiar eles e inclusive, demonstrar que a gente está preocupado. Então era muito bacana se depois você fosse lá conversar com eles, convencer melhor as expectativas, demonstrar que a gente está interessado em mudar e que a gente vai mudar. Eu acho que isso é uma construção positiva. Esse é um feedback negativo, 4 paredes, resolutivo, já indo para o plano de ação no final, né? Porque chorar pelo leite derramado não adianta. Mas
eu aprendi uma coisa interessantíssima sobre feedback positivo. Porque a gente acha que feedback positivo na frente de todo mundo e tal. Só que o feedback positivo, ele pode trazer constrangimento para o colaborador. Pode ser porque a pessoa é muito tímida e aí traz um constrangimento mesmo e a pessoa não fique feliz ali diante de todo mundo da área, depois as brincadeiras que os outros colaboradores vão estar fazendo com ela muitos e muitos dias. Então, ao invés da pessoa se sentir premiada, ela vai se sentir punida por causa de tudo isso, né? Ela no centro das atenções, ela que é tão tímida. Então, aprender que o feedback positivo em alguns momentos pode ser também menor. Pode ser só a pessoa com a chefia imediata dela, pode ser só você que é a chefia imediata com ela. Então, sempre buscando aí o que é melhor para aquela pessoa. Então, quando a gente quer dar um reconhecimento bacana, quando a gente quer premiar, a gente tem que entender também o contexto geral, né? Às vezes também a gente está num momento difícil, de muito conflito dentro da área e reconhecer uma pessoa muito enfaticamente na frente das outras pode criar ali mais uma cisão, né? Então esse aí já está na turma do lado de lá, então agora menos. Então a gente tem que ter muito cuidado e muita atenção para reconhecimento de colaboradores, né? Tanto para um feedback negativo, para estar realmente buscando uma transformação positiva, uma melhoria, quanto no que tange ao feedback positivo, entender melhor o processo de reconhecimento. Eu me lembro quando a gente começou o processo aí de qualidade e a gente tinha uma reunião que a gente chamava de reunião de celebration e as pessoas que eram os gestores, que eram bem avaliados, que tinham melhores resultados na percepção do cliente, iam lá passar para os outros os motivos da percepção favorável do cliente. Por que que os clientes ficaram com a percepção positiva? Isso era um reconhecimento bacana para qualquer um, tanto para os tímidos quanto para os mais falantes, né? Os mais para fora, que tem energia nesse movimento. Por quê? Porque os tímidos, eles tinham a oportunidade de expressar de uma forma didática, né? Então eles iam muito com os números ali, com as informações, eles meio que davam uma aula, né? E o pessoal que é mais falante e tal, eles iam mais na emoção mesmo, carregavam mais na emoção, mas eram muitos falando. Então não era um indivíduo só, era uma troca, era um momento de troca de ideias. Então não ficava com os holofotes em cima de uma pessoa, mas com todos ali no mesmo espírito, né? Eu acho que é um momento também do mesmo espírito. Isso é uma coisa importante para um bom reconhecimento, para que a gente traga aí um grupo que evolui em cima do positivo, né? Aprendendo a fazer melhor, cada vez melhor, em cima do que ele também já faz bem, já faz de uma forma especial. Bom, agora eu vou falar sobre as pessoas que podem estar ali num momento delicado com a liderança ou que estejam incomodando a liderança de alguma forma e como lidar com essas pessoas, né? Pessoas que trazem contribuições, mas que estão tendo ali algumas atitudes, causando alguns problemas e como lidar com isso. Bom, um problema que eu vejo é que a liderança começa a falar mal do indivíduo
para um monte de gente. Então, o movimento da liderança para ela ficar certa é fazer o outro ficar errado. Então, começa a falar para todo mundo. Por que isso é ruim? Porque você é a líder. Se a pessoa não está indo bem, se a pessoa tem realmente esse monte de problema, por que você ainda continua com ela? Você é a líder. Você é a pessoa que pode tomar a decisão e tirar aquela pessoa. Não faça isso. Não saia propagando todos os defeitos que aquela pessoa tem. Tem uma outra vertente, né? A liderança até não fala mal da pessoa, mas vai trazendo ali, né? Vai começando a ver os erros e só vê os erros, né? Não vê as contribuições. E começa a ter um trato com o colaborador duro, né? E começa a cobrar, e começa a bater, e começa a criar um ambiente que não é um ambiente de desenvolvimento, é um ambiente de conflito, um ambiente negativo. Então, também não vai promover a melhoria, e o colaborador muitas vezes se sente absolutamente injustiçado. Eu que faço tudo, eu que sou companheiro, eu que sou ali fiel, eu que estou junto. Ele vem e começa a fazer isso, começa a me criticar, que afinal de contas, se eu faço tudo errado, não é possível que eu faça tudo errado, não está errado. Ele não me escuta, ele não me ouve. Então ele não sabe por que eu estou fazendo do jeito que eu estou fazendo. Péssimo também essa história de abrir para o conflito direto com o colaborador. Não é a forma de resolver. Se o colaborador está te incomodando, você tem que ter uma conversa franca com ele. Sentar e dizer e ouvir. A primeira coisa é, olha, eu estou observando isso não está me deixando feliz, eu não estou ficando bem vendo essa situação. Você pode me explicar o que está acontecendo, por que isso está acontecendo? Muitas vezes a gente vai entender a situação e vai chegar à conclusão que tem algumas questões, algumas arestas aí para serem acertadas, né? Então, ouvir sempre é positivo. Mas é claro que algumas vezes o colaborador pode não ter uma boa explicação. Nem tinha visto que tinha feito isso, não é assim, não, eu acho que essa é a melhor forma, não sei porque está assim, né? Então não chega num denominador comum porque o colaborador é reativo. Então, você falou e você tem que nessa conversa chamar para ação. Olha, eu não quero mais, eu entendo que você acha que tá bom, mas eu sou responsável pelo trabalho aqui, pela forma como a gente se relaciona, como a forma que a gente faz, e então eu estou te pedindo para não fazer mais assim, para fazer um esforço sincero de não fazer mais isso. Eu não vou gostar se você fizer isso de novo. Beleza? Pontuou e trouxe para uma ação. O colaborador fez de novo a mesma coisa, já é para você tomar uma decisão sobre o que você vai fazer. Não está mais nele, está sobre você. Porque muitas vezes, né, a gente tem um colaborador muito bom em algumas coisas, mas que num determinado ponto lá ele não está indo bem. Ele está fazendo uma coisa que está incomodando, que gera problema com outros colaboradores, ou gera problema com outras áreas, ou gera problema para você, né? Então, não tá ok. Ele dá resultado aqui, mas tem questões relevantes, um ponto muito relevante aqui. Aí a minha pergunta para você, por isso que volta para você, é: esse ponto onde ele está errando faz parte do 10% inegociável? Porque a gente na vida, né, como liderança, a gente tem os 10% inegociáveis. E você tem que ter claro quais são os seus 10% inegociáveis.
Por exemplo, eu não posso trabalhar com pessoas que não atendam bem o cliente interno ou externo, que não vejam o outro como cliente e não atendam bem, que façam chacota, que tratem de uma forma desrespeitosa. Então, não vai funcionar comigo. Faz parte dos 10% inegociáveis. Eu aviso uma vez, da segunda vez é tchau, porque vai ser difícil para aquela pessoa mudar o comportamento. Ah, mas ele é muito bom, eu quero ainda dar uma chance. Não é ainda os 10% negociáveis, é um pouco, mas não é. Na verdade é, né? Mas aquele outro lado ali que ele faz, só ele faz aquilo muito bem, ninguém consegue fazer aquilo muito bem no grupo, não sei o quê. Então eu vou dar mais uma chance. Então chama para conversar e bate no mesmo ponto de novo. Não pode bater no mesmo ponto de novo. Você tem que trazer algum aspecto mais relevante. E o aspecto mais relevante é: você viu o que você fez? Mas assim, você viu o que você fez? Ah, o que eu fiz? Você fez exatamente o que a gente combinou que você não ia fazer. Você pode me explicar por quê? O que está acontecendo? Por que você fez? A reação do colaborador vai te mostrar o quanto que ele está comprometido em realmente acertar ali um modus operandi legal com você. Porque se ele reagir, foi? Nem vi, pois é, né? Porque tem gente que adota uma postura, porque sabe que faz muito bem, umas coisas que ninguém na área faz, então ele é o cara ali, então ele mantém uma postura assim, meio de confronto mesmo. Pois é, pois é, mas não foi tão ruim não, foi não, tá tudo certo. Ou ele pode até ter uma reação: ai meu Deus, não acredito, eu fiz de novo. Ai não, eu tô me controlando, eu me controlei tão bem em outras situações. Esse merece uma chance, porque ele está fazendo um esforço genuíno. Ele conta: olha, lembra daquele dia, não sei o quê, eu me controlei ali, eu consegui, fulano fez as coisas que me deixam irritado, mas eu fui e me controlei e atendi bem. Então eu tô no caminho, me ajuda, porque eu tô no caminho. Bom você ter falado, eu nem tinha percebido, olha, não percebi que eu fiz. É grave, porque quando a pessoa não percebe, ela não consegue corrigir. E quando ela não percebe, isso significa que você vai ter que estar atento e ficar dando feedback para ela. Então você tem que dizer: olha, eu não sei se você fizer da próxima vez, eu vou me contentar só em te dar um feedback. Não sei, não posso dizer. Também não sei a gravidade do que você possa vir a fazer. Então, fique realmente atento e mude o comportamento. Às vezes, basta só isso para a pessoa realmente ficar atenta e mudar. Ela começa a se controlar, realmente muda o comportamento. Agora, pessoas que vão no confronto ou que tentam se justificar dizendo que aquilo não é tão relevante, que não entende por que você está dando tanto valor a isso, é uma posição de confronto. E você tem que decidir como liderança se você está disposto a ter na sua equipe uma pessoa que confronta com você na sua frente. Imagina o que ela não faz por trás. Imagina o que ela não fala de você por trás. Muito cuidado com colaboradores que entram em confronto. Eu tenho uma amiga que tinha uma equipe e uma profissional muito boa na equipe, uma profissional muito que tinha um conhecimento diversificado, então que resolvia muitos problemas, muitas questões para ela, e era realmente um destaque na equipe. E ela fazia uma coisa que vinha incomodando aquela liderança
negativa, ela já tinha falado de novo, e a profissional fazia, demonstrando que essa percepção da liderança é que não tinha relevância, né? E aí um dia a liderança chegou no limite dela e foi para a demissão da colaboradora. A reação da colaboradora foi totalmente inesperada, porque como ela havia sido perdoada tantas e tantas vezes, ela não entendia por que naquele momento ela estava sendo demitida por aquele problema ali que tantas outras vezes foi perdoado, né? Então, pensa um pouco nisso, né? Ela ficou muito transtornada e criou muito constrangimento para aquela liderança, inclusive dentro da área, causou muitos problemas para a liderança. Realmente foi muito difícil. Um problema, uma coisa que faça parte dos 10% negociável não pode perdurar a vida toda. Agora, se não faz parte dos 10% negociável, mas é uma coisa que é muito melhor se a pessoa não fizer, tem que ser trabalhada aí um estímulo para a pessoa, né? Ficar dando os toques, dar o reconhecimento quando a pessoa fizer certo. Olha, isso é muito legal. Quando você ficar atento para ver quando a pessoa faz certo e chegar para a pessoa e falar: poxa, você dessa vez fez direitinho, parabéns, pô, sensacional, amei o que você fez. Por que a gente não faz isso? Porque a gente acha que está dentro do combinado, o combinado não sai caro nem barato, não fez mais do que a obrigação e não dá um feedback positivo e não faz com que a pessoa se sinta reconhecida e sinta que o seu esforço está gerando um resultado positivo que vai ajudar a todos. Então, lidar com as pessoas, lidar com o colaborador vai demandar esforço, demanda trabalho. Então, ninguém assume posição de liderança achando que vai trabalhar menos. Pode até trabalhar menos em alguns quesitos, né, do trabalho mais operacional e tal. Mas o trabalho mental, o trabalho de pensar as emoções do outro, de empatizar, então o trabalho mental de buscar a empatia, de entender o outro lado, de aprender a se comunicar de uma forma a ser agradável e de ser recebida, né, de uma forma favorável, de usar a persuasão, de usar o convencimento. Isso é fundamental para que você cresça, né, na sua carreira, porque você precisa de colaboradores que te joguem para cima, né, que façam a empresa ver o quão você é capaz de transformar as pessoas, de criar os resultados junto com as pessoas ali e de ser uma líder admirada, respeitada e principalmente confiável. Eu acho que quando a gente trata as pessoas com cuidado, com carinho, com atenção, é a forma da gente se tornar uma liderança confiável para elas. E a confiança é a base de tudo nos relacionamentos. É a confiança, a gente precisa confiar. E é uma via de mão dupla, né? A gente precisa confiar nos colaboradores, os colaboradores precisam confiar na gente enquanto líderes. Se você gostou, me segue, que eu tenho muito mais para você. Eu sou Ana Maria Sena, fui durante 30 anos nas organizações, eu em 20 anos ocupei posições executivas e eu quero te ajudar a chegar na posição executiva, onde você vai poder ser uma estrela, liderando aí grandes equipes e ajudando a empresa a tomar grandes decisões. Até o próximo!